Nesta aula vamos falar sobre resíduos sólidos, a classificação destes resíduos e a ABNT NBR 10004 e a reatividade. Tem a ver com reação química. Nós falamos em substância de reatividade complicada quando ela é altamente reativa, quando ela é normalmente instável, capaz de reagir de forma violenta e imediata, mas sem detonar, e quando é capaz de formar misturas potencialmente explosivas com a água. Aqui o exemplo mais clássico são os metais da família 1A da tabela periódica, os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Temos ainda o caso onde a substância é capaz de gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente em geral. Temos também a situação daquela substância possui em sua constituição um cianeto e sulfeto em concentrações que ultrapassam os limites descritos aqui. Então veja bem, não basta ter cianeto, não basta ter sulfeto, tem que ser uma quantidade que ultrapasse os limites definidos, mostrados aqui. Então nós geralmente lidamos com misturas de substâncias, muitas substâncias no material, e lá você poderá ter um sal que tenha o ânion cianeto, ou um sal que tenha o ânion sulfeto, ou pode ter um ácido que libere esses caras, porque os ácidos liberam ânions. Por exemplo, o ácido que libera o ânion cianeto é o ácido cianídrico. O ácido que libera o ânion sulfeto é o ácido sulfídrico, que dá aquele cheiro de ovo podre. Ainda falamos em reatividade se houver a capacidade de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo ou temperatura em ambientes confinados. Então existem substâncias que, se você não tomar cuidado, um forte impacto nela, na caixa onde ela está, já vai causar aí a explosão. Você tem a situação onde uma temperatura fora do ideal vai causar a explosão e assim por diante. Temos também a situação do material ser capaz de produzir prontamente uma reação de decomposição detonante ou explosiva. Aqui estamos falando do material que em si se decompõe e sua decomposição é detonante ou explosivo. Quando falamos aqui da decomposição de um material, é dentro daquele material todo uma substância específica que tem essa característica. E ainda temos a situação de ser um material explosivo já produzido com este fim, por exemplo, para finalidade pirotécnica, fogos de artifício, ou mesmo materiais que são construídos para gerar explosão, para serem usados em pedreiras ou para fins bélicos. Falando novamente em toxicidade, segundo a NBR 10005, quando a amostra contiver qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores que estão lá no anexo F dessa NBR, então você terá a questão da toxicidade. Nesse caso, o resíduo tem que ser caracterizado como tóxico com base no ensaio que é feito, que é chamado ensaio de lixiviação. Quando você avalia a toxicidade, alguns aspectos têm que ser considerados. A natureza, que tipo de toxicidade um material emite, se o material possui uma ou mais substâncias, porque aí faz diferença. Existem várias substâncias que constam no anexo C da NBR 10005 e ter uma dessas substâncias é uma situação, ter 3, 4 é uma situação mais perigosa. Temos que considerar a concentração em que esses constituintes aparecem no resíduo. É necessário considerar também qual o potencial que aquele produto tóxico ou aquilo que venha da sua degradação tem para ir para o meio ambiente. Um ponto muito importante quando se fala em substâncias tóxicas
é que às vezes aquele material que você joga no meio ambiente, ele em si não é tóxico, mas ele gera coisas tóxicas. Então é necessário considerar o potencial que o material tem na sua degradação de gerar substâncias tóxicas. Então nós temos ainda essa definição de toxicidade, que é a extensão em que o constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação é capaz de efetuar a bioacumulação nos ecossistemas, o efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, carcinogênico ou ecotóxico, associados a substâncias isoladamente ou decorrente do sinergismo entre as substâncias constituintes do resíduo. Ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substâncias constantes nos anexos D ou E da NBR 10.005. Resultar de derramamentos ou de produtos fora da especificação ou de prazo de validade que contém quaisquer substâncias constantes nos anexos D e E. Possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem. Bom, e aí falamos, enfim, da patogenicidade, né? Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra representativa dele contiver ou tiver suspeita de conter micro-organismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou RNA. Organismos geneticamente modificados, entre outras situações, onde se incluem moléculas, organelas citoplasmáticas, etc. Tudo isso previsto na NBR 12.808. Temos ainda os resíduos não patogênicos que podem aparecer como resíduos sólidos. Aí não serão, perigosos e podemos considerá-los como não inertes, quando tem propriedades como combustibilidade ou solubilidade em água. Bom, então um resíduo, se ele não é patogênico, eu coloco ele na classe 2A. Se ele, apesar de não ser patogênico, ele não puder ser considerado inerte. Quando que isso ocorre? Quando ele tem uma capacidade de combustão, a combustibilidade. Quando ele é solúvel em água, então, por mais que ele não seja patogênico, ele vai alterar a constituição daquela mistura que nós vemos nos rios, nos mares, nos oceanos. Então ele vai acabar se dissolvendo na água e isso causa um impacto no meio ambiente. Se ele é biodegradável, na sua degradação produzirá substâncias que entrarão em contato com o meio ambiente. Então, uma coisa é não ser perigoso, outra coisa é ser totalmente inerte. Os inertes são os resíduos da classe 2B. Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a NBR 10.007, e submetidos a contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, segundo a NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspectos como cor, turbidez, dureza e sabor. Então, basicamente, para que o resíduo, embora não perigoso, possa ser considerado inerte, ele não pode ser solúvel em água. Na realidade, tudo na natureza é um pouquinho solúvel na água. Aquilo que a gente fala que é insolúvel é porque é pouco solúvel. Esse pouco, a ciência vai evoluindo, vai descobrindo que esse pouco, às vezes ele é suficiente para causar uma doença ou outra, para causar um câncer, por exemplo. Então, por isso que falamos aqui que ele não pode ter solubilidade acima dos padrões que são estabelecidos e que vão, conforme a ciência avança, vão sendo modificados. Temos a classificação segundo a fonte geradora. Entram aqui o domiciliar, comercial, público, industrial, agropecuário, etc. Bom, e quando falamos em resíduos domiciliares, em primeiro lugar vem os orgânicos, como você sabe, na sua casa também é assim. Incluindo-se aqui os que não são recicláveis, nem tudo que é orgânico é reciclável. Em segundo lugar, papéis e papelões, principalmente onde há atividade de escritórios, seguido de muitos plásticos, metais, vidros. Isso todos nós sabemos, é o lixo da nossa casa,
Aí depois nós temos os resíduos comerciais, que possuem composição de acordo com o tipo de comércio gerador. Você vai ter o resíduo público. O resíduo público é gerado por serviços da prefeitura, como poda de árvore, etc. O resíduo industrial, obviamente, gerado pela indústria e, obviamente, dos mais tóxicos possíveis, estará lá na indústria, dos mais perigosos ao meio ambiente. Aquele que lida com a agropecuária, ele tem também que tomar muito cuidado com os resíduos que lança no meio ambiente. O maior problema da atividade agrária na atualidade é o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles têm como o maior de todos os problemas que eles são arrastados para a água dos rios, chegam nos oceanos, e aí com o tempo esse problema vai sendo cada vez mais detectado, porque os agrotóxicos eles vão se acumulando, né, gente? Então, conforme os anos passam, se nada for feito, chegaremos a um momento muito complicado. A atividade de mineração, juntamente com o garimpo, é uma grande geradora de resíduos também, principalmente resultantes do desmatamento que é necessário para essas atividades. Temos também os resíduos da construção civil, que são os entulhos, normalmente são inertes, muitos são recicláveis. Belo Horizonte e Ribeirão Preto têm dado exemplo de reciclagem desses materiais da construção civil, e é algo que até economicamente é interessante, então a tendência é que continue essa reciclagem. Pneus e similares, resíduos do serviço de saúde, de portos, aeroportos, terminais rodoferroviários internacionais, resíduos provenientes de estações de tratamento de efluentes. Tudo isso, entre outros tipos de resíduos, são abordados em legislações específicas. Tivemos aqui uma breve conversa sobre os resíduos sólidos. Nossa conversa continuará em outros vídeos. Agradecemos aqui o professor Claudiomir Santo, do Instituto Federal de Minas, campus de Muzambinho, que é a terra do Milton Neves. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e um bom estudo para você.